à parte Segunda 2, live. a Sim, segunda sim, live. sim. E aí eu vou fazer um pequeno resumo. Agora tá ok, né? Tá todo mundo me escutando? Por Tá, amiga, favor. perfeita. Fazer um pequeno resumo para quem por acaso não pegou a parte um, já pegar a parte 2, já entendendo um pouquinho, certo? A Ju morava aqui em Fortaleza, foi onde eu a conheci na universidade, a gente trabalhou, ficamos amigas logo na universidade, eu fazia publicidade ainda e ela jornalismo, depois que eu fui fazer jornalismo. E a Ju sempre amou Londres. Ela assistia filmes e via as imagens da cidade, sempre teve uma paixão pela cidade. Sempre sentiu uma conexão diferente, queria muito ir para lá. Aí eu tô resumindo, viu, galera? Aí ela foi primeiro para lá, solteira, foi estudar, não é isso, Ju? Isso, estudar inglês no Passou começo. estudar inglês, passou um período lá estudando, estudou e também trabalhou nessa época, Foi. né? Fiz o estágio na Como, BBC, mas o meu trabalho era no pub. O que me mantinha era o meu trabalho num bar. E aí como no fim, garçonete, não era? Ou era fazendo como bebida? era bebida, fazendo bebida. E aí no Fazendo bebida. final eu consegui um estágio na Aí ela teve que BBC. entrar no Alcoólicos Anônimos, não, tô brincando. Brincadeira. Aí, sim, não vamos contar tudo dessa parte, não. Só sei que ela ficou lá, ela trabalhou muito para se manter, estudou e voltou ainda mais apaixonada pela cidade. Sempre com a vontade de retornar para Londres. Né? Quando ela conheceu o esposo dela, que foi amor à primeira vista, love, love, eles combinam demais. Ele é um marido maravilhoso, mas ela quase não casa porque ela queria voltar para Londres. E aí, como é que ela ia constituir uma família se o sonho dela não era ficar aqui, era ir para Londres? Mas o coração falou mais alto, ela sentiu de Deus que devia casar e tudo, e que as coisas se ajeitariam ao longo do tempo. No meio disso tudo, a Ju casou, construiu uma casa, comprou uma casa popular, não foi, Ju? E derrubou e fez ela do zero, com a ajuda das duas famílias. Foi, assim, muito trabalho, eles demoraram muito tempo para construir essa casa. E depois de um certo tempo morando lá, foi no período de violência aqui em Fortaleza, que a violência piorou muito. E eles tiveram um assalto horrível dentro de casa, com arma na cabeça. Foi um trauma muito grande para a Ju e para toda a família. Depois desse trauma, a vontade de Dani, amo você, a vontade de ir embora para Londres gritou ainda mais alto. E aí, como que ela conseguiria ir casada e com dois filhinhos pequenos? A única forma que ela viu que daria certo era ir estudando, fazendo uma pós-graduação. Mas para isso, como é que ela se manteria lá? Também, né? Ela vai explicar como foi esse processo de pós-graduação e como que ela fez para se manter. Mas uma coisa chave da live etapa um, né, que emociona, é ver que a família se uniu para ela construir essa casa e ela teve que abrir mão da casa. Ela vendeu a casa, vendeu tudo que tinha, com o apoio do esposo, né, porque não é qualquer marido que embarca nesse sonho grandioso, para poder se sustentar durante um período lá em Londres. Agora, muita gente pensou que não dava para você conseguir ser aceita no mestrado, já que você sempre foi do mercado, você não era da academia. E aí Isso. ficou algumas dúvidas já vou entregar para você, nesse ponto. Como foi o que você precisou fazer, que tipo de carta você mandou, como foi esse processo para conseguir entrar no mestrado em Londres? Ok. Oi, pessoal, obrigada por estarem Resumir aqui. direito? Resumiu direito, a gente só não falou, né? Além de eu me desfazer da minha casa, como você muito bem explicou, que nós tivemos os esforços de todo mundo. Então, quando a gente convidou as pessoas para o casamento, as pessoas, ao invés de darem conjunto de porcelana, conjunto de prato, conjunto de taças de cristal, a gente dizia, a gente não quer nada disso. Então, se você iria me dar um conjunto de taça de cristal, por favor, me dê o que você puder de piso para a cozinha. Então, as pessoas deram piso para a cozinha,
Aparelho sanitário, eu lembro que minha madrinha me deu um aparelho sanitário mais a pia do Muito banheiro. importante, né, Ju? Então, as pessoas foram... A gente co-construiu a nossa casa, né? Então, foi uma construção em conjunto. Tá dizendo que tá abaixo, meu áudio. Fala mais perto do celular. Tá. Então, o que acontece? Quando... Tá melhor? Pra mim tá. Tá. Então, nós, além de tudo isso que você falou da questão do se desfazer da casa, que era algo que era a única coisa que nós tínhamos, né? Nós precisamos pedir demissão dos nossos empregos. Então, essa parte É também... importantíssimo, esqueci. Então, eu já estava trabalhando há 5 anos numa das maiores empresas do estado. O Magno também estava numa excelente empresa. Então, a gente tinha uma carreira boa. Os dois tínhamos uma carreira... Nós tínhamos uma carreira muito boa. Mas a gente precisava se desfazer dos nossos empregos para poder vir, né, realizar esse sonho. Então foi uma ruptura muito grande, né? Muita gente pensa assim, mas vocês foram para um país de primeiro mundo, né? As pessoas têm muito aquela história do não, mas tudo que vocês fizerem, ir para o exterior vai ser melhor, né? Mas as pessoas não sabem o que tem por trás desse ir para o exterior e morar no exterior. Eu gosto muito sempre de falar da vida real aqui, né? De mostrar o lado que ninguém vê, né? Porque a gente vê algumas pessoas com situações distintas da nossa. Então, muita gente avalia que a grama do vizinho é sempre verde, mas eles não entendem que cada pessoa tem a sua circunstância, né? A sua situação. Então, porque muita gente fala como se fosse fácil, né, Ju? Eu lembro, Clarissa, e assim, eu não tenho nem um pingo de censura no que eu vou dizer, porque as pessoas que falaram isso sabem que elas falaram isso, né? Quando eu saí do Brasil, muita gente falava assim, não, ela deve ter feito uma boa poupança porque ela era gerente de uma empresa grande, mas eu trabalhava para pagar conta no Brasil, né? Eu trabalhava 12 horas por dia, eu viajava, eu tinha que ter uma empregada 24 horas dormindo em casa, ela não dormia em casa, mas ela passava o dia todo, eu tinha uma folguista, eu tinha que ter babá para a Liz, porque a Liz não estudava, e eu trabalhava 2 expedientes, então a gente não juntava dinheiro, a gente vivia bem, mas eu não juntava um dinheiro para vir para o exterior me sustentando com aquele dinheiro, né? Então eu precisei, de fato, me desfazer de tudo para a gente conseguir se manter. Tanto que nós só tínhamos reserva para 3 meses. Nós só tínhamos reservas financeiras para 3 meses aqui. Se em 3 meses a gente não conseguisse encontrar um trabalho, a gente precisaria voltar, porque não dava para se manter com uma moeda mais de R$6. Mas, enfim, para não sair do que você me perguntou, quando eu fui aplicar para o mestrado, eu tinha muito medo de sozinha, pela minha rotina que eu tinha no trabalho, que era muito intensa, eu não conseguisse fazer os processos da forma que eles funcionavam aqui no exterior, né? Para você aplicar para a universidade, você tinha que ter referências acadêmicas das universidades que você concluiu aí no Brasil, você quer uma carta de referência que tinha um modelo padrão, tá? E eu não entendia nada disso, porque como você falou, eu não era de academia, eu sempre fui do mercado, né? Então eu comecei a pesquisar no Google, né? Mestrados na Inglaterra, consultoria, mestrados na Inglaterra. E aí eu descobri uma empresa de consultoria, que essa empresa ela é simplesmente uma empresa que te orienta a como escolher o melhor curso para você, de acordo com a tua bagagem profissional, principalmente quem não é de academia, e eles te orientam a como preparar os documentos. Então, eles mandam as relações, o que você precisa fazer, como é a carta de apresentação que você tem que escrever. Eles não escrevem para você. Eles mandam uma espécie... É como o lead do jornal, né, amiga? Para quem não entende, mas assim, eles mostram a estrutura e você tem que escrever essa carta. E aí... inclusive, eu gosto muito de falar deles, que é a Grade Up Consultoria, que em português seria Grade Up Consultoria. E aí eu conheci o Leonardo, que é o dono, e a Débora, a gente conversou, fez uma Skype por telefone, e eles disseram o seguinte: Juliana, eu já tracei o teu perfil e agora a gente vai buscar quais são as universidades do Reino Unido que se enquadram com esse teu desejo de estudar nesta área. Tá? Então você orienta que para quem quer fazer isso, é importante então ter uma empresa dessa assessorando, ajudando? Depende muito, amiga, da situação Não de cada sai pessoa. caro?
eu não vou mentir que foi assim, eu juntei esse dinheiro, eu lembro que eu peguei os meus 30% das férias que eu tinha recebido da empresa e eu paguei uma parte da consultoria, mas você paga por universidade. Então é assim, eles vão te ajudar a aplicar para uma, duas ou três universidades. E ele me disse, Juliana, se você aplicar só para uma, a chance de você ser negada é grande. Porque quando você só joga uma vez na loteria, a probabilidade diminui, né? Então ele diz, Uhum. aplique para pelo menos duas, que eu acredito que uma vai lhe aceitar. E aí eles cobram por quantidade de universidades que você aplica, não é taxa para Hum. universidade. Você não paga taxa de universidade. Eu estava pagando para ele buscar o perfil da universidade, trazer os documentos que eu precisava fazer, me mostrar como escrever a carta. E aí, cada universidade que você aplicava, eles cobravam R$ 1.500. Então, eu apliquei para três, as três me aceitaram. Mas aí, aquela discussão que a gente já teve na outra live. O que eles queriam era me ajudar a conseguir a bolsa. O objetivo deles, como advogado que briga por você, né? Eles queriam me preparar para que eu conseguisse a bolsa. Então, quando ele soube da minha jornada, quando ele viu as cartas de referência que eu peguei tanto na UFC quanto na Unifor, né, e também de um antigo empregador, eles falaram o seguinte: vamos aplicar para a bolsa, que tem em parceria com o Banco Santander, né? Então, o Banco Santander, ele busca fornecer ajuda financeira para estudantes que têm uma bagagem de mercado boa e que eles querem que esses estudantes tenham a oportunidade de entrar na academia. Foi o meu caso. E aí eu participei de reunião por Skype, eles entrevistaram para entender por que, que eu queria sair do mercado para entrar na academia, por que, que eu achava que eu merecia a bolsa ao invés de outros estudantes da China, da Tailândia, né, da Grécia, etc. Então, eles entrevistaram e eles analisaram currículo, eles analisam, inclusive, amiga, Isso em o teu inglês? Tudo em tudo em inglês. inglês, tudo em inglês. E aí eles analisam o teu histórico escolar de escola. Eu tive que ir no Farias Brito, É Odilon mesmo? Braveza. Eu não tinha esse histórico do Odilon Braveza. Eu tive que ir no Desde Odilon que, Braveza de que série, amiga? desde a partir, eu tenho aqui na minha pasta, a partir da quinta série, quinta, Valha, sexta, meu sétima, oitava, Deus, primeiro. que E aí eu legal. lembro que a moça abriu a pasta lá na secretaria do Farias Brito, do Braveza, e eu vi minha fotinha bem pequenininha de quando eu era da quarta série, então eles têm todo o histórico, a escola tem isso lá, tem tudo E lá. tu, eu não lembro de. Tu sempre foi aluna nota 10? Época de colégio? Eu sempre fui, que lá no Farias Brito eles têm a história da turma especial, que é a turma um. Eu sempre fui da turma um, certo? E eu passei na Federal de primeira. Então, quando eu terminei o Farias Brito, com 17 anos, eu fiz o vestibular no final do ano e passei. E aí, completei 18 anos, comecei a trabalhar e peguei a primeira greve da UFC. Mas eu sempre fui Então, aplicada, mas eu era uma ovelha então negra. assim, os mortais que não são da turma especial Não, amiga, não tem nada a podem ver, ficar não. desestimulados. Não, não, não pode, porque o meu irmão, ele era nerd, ele sempre foi muito E nerd. eu era da turma 10, a Jaina. Eu era da turma Pronto. 10 de conversa paralela. E aí? Não, eu sempre, tanto que eu não fiz medicina, eu não fiz direito. Minha primeira faculdade que eu passei na Federal foi administração de empresas. Era uma faculdade federal, mas não era como entrar numa medicina ou num direito, né? Mas enfim, como é a aplicação? Você escolhe. Eu disse para a consultoria que eu queria estudar algo voltado para a área de gestão de marcas, de reputação de grandes marcas, estudar como se constrói essa questão do branding, como é que a gente estuda algo além de marketing. Eu não queria estudar só comunicação interna, eu não queria estudar relações públicas, eu não queria estudar marketing. Eu queria algo que englobasse todas essas frentes. E aí ele identificou as três universidades que tinham esse perfil, tá? Então, quando você me pergunta, só vai ser aceito quem contratar consultoria? Não. O que acontece é que o meu dia a dia na empresa que eu trabalhava era muito corrido. E eu, Você com não duas tinha tempo crianças, para fazer essa pesquisa, eu não né? tinha tempo de ficar, eu tinha medo de procurar no Google e entrar no site e achar que a universidade tinha aquela reputação, quando na verdade não tinha. Então eu preferi contratar alguém que fosse especializado nisso. E eles são focados só no Reino Unido. Eles não mandam alunos para o Canadá, para a Espanha, não, é só Reino Unido. Então eu hoje sou muito grata ao trabalho deles.
E aí, quando você entra na universidade, quando você aceita, você recebe uma oferta condicional. Então, eles estão te dando uma oferta com uma condição. Qual é a condição? Amor, vem cá, por favor. Eles te dão a condição de você fazer um teste, que esse teste eu precisei ir para o Rio de Janeiro. Eu só precisei ir para o Rio porque não tinha vaga mais disponível no Ceará, que é na cultura inglesa, que é um teste chamado IELTS. Esse teste é um teste que você precisa fazer para demonstrar fluência na língua. E aí você tem um mínimo. Você não pode Eu tirar... acho que hoje faz aqui, Pegar na aquelas cultura partes, daqui. faz na cultura, como eu te falei. Só que não tinha mais vaga disponível Ah, para o período que eu podia fazer a prova. Então eu fui para o Rio de Janeiro, fiquei na casa do Tiago Meirelles, hospedada, né? Abri e pega o tacho do IELTS, está aí dentro, o amarelo. amiga, anota aí o nome dessa empresa de consultoria para ficar para as pessoas, ó. Pronto, o nome da empresa de consultoria, tu vai ver o IELTS, aquele teste de inglês. Essa é a empresa e Escreve esse é o aí. nome do teste. É IELTS acadêmico. Esse teste acadêmico do IELTS... Não, moça, do Farias Brito, vai passando. Pronto. Esse aqui foi o teste que eu precisei fazer. Você faz um teste, são 2 dias de prova o dia inteiro. Esse teste é de uma organização que é reconhecida pelo Home Office, pelo British Council, certo? E pela Universidade de Cambridge, certo? Uhum. Então, não adianta, se você não tiver fluência na língua, você vai ser aceita no mestrado, aí você vai receber a carta de aceite. Quando você for provar o que eles pedem como pré-requisito para você pagar a taxa e se matricular, você não vai ser aceita. Então, como eu falei na outra live, eu tinha recebido 60% de bolsa, então eu ainda precisei pagar 40% do valor do mestrado. Quando eu fui fazer o IELTS no Rio de Janeiro, eu achei que eu não fosse passar, porque eu não estava me preparando para o IELTS. É como se fosse um Enem. Você precisa conhecer a forma de fazer a prova. Então, o IELTS, eles analisam a tua fala, a tua escuta, a tua interpretação de texto e a tua redação. São 4 provas distintas, tá? Então, esse é o segundo passo. Então, o primeiro passo é você ser aceita. O segundo passo é você fazer a prova de fluência, que aí você tem um mínimo para entrar. E depois disso, Qual é o mínimo? para cada mestrado tem um nível. Para o meu mestrado, o máximo dessa prova é 9. Você não podia tirar menos do que 6 em nenhuma categoria. Menos que 6, o máximo é 9, tá? Mas tem mestrado que pede 6,5, tem mestrado que pede 5,5, depende do curso, ok? E aí, depois disso, amiga, você vai para a batalha mais árdua de todas, Difícil. que é o visto. Que essa parte eu acho muito importante explicar para quem não teve a sorte de ter um passaporte europeu e para quem não tem a sorte de ter cidadania inglesa, de ter um namorado que é inglês. Mas eu ouvi dizer que tu tem, viu? Que tu tem uma cidadania. Diz aí qual é a tua cidadania. A minha cidadania é de Santa Quitéria, meu bem. Que só tem um sobrenome Lobo. Aí eu fui atrás, é Santa Quitéria. É o máximo que eu consegui chegar. Então, para quem tem um passaporte brasileiro como o meu, que aí eu venho na fila da imigração, o povo tudo com os passaportezinhos vinham, né? Da Portugal, não sei o quê, e eu com o meu passaportezinho do Brasil. Então, você aplica para o visto, e aí você recebe esse selo para dizer que você está liberada para entrar. Nesse selo vem dizendo aqui embaixo, no public funds, eu não sei se dá para ver, que diz que você não tem direito a aplicar para nenhum tipo de benefício do governo. E aí, depois que você entra na imigração, esse selo aqui que eu te mostrei, ele vale 30 dias. Então, você passa da imigração, as pessoas da imigração perguntam o que é que você vem fazer, elas veem que você recebeu o visto, ainda assim você tem que dizer o porquê você está aqui. E aí, depois, você recebe o cartão de residência temporária. Recebe isso onde? Você vai buscar, quando você aplica para o visto, você tem a opção de escolher para receber na universidade ou no post office, que é como se fosse o Correios daqui, tá? E aí eu escolhi pegar no post office, certo? Então a gente recebe o cartão, mas isso aqui tem uma duração, tem uma validade, que é aquilo que a gente conversou naquele dia. Aí muita gente pergunta assim, qual é o processo de aplicação para o visto?
Isso é muito operacional, amiga. Isso está tudo na internet. Se eu fosse falar aqui, a gente ia tomar todo o tempo da live. Mas o que eu Certo. quero mostrar é que muita gente me pergunta assim: Ju, e aí, fica aí, mulher, o Brasil tá péssimo, fica aí. Não é só querer, eu tenho uma data para ir para voltar, né? Então, assim, eu tenho uma amiga aqui, a Geórgia, que está assistindo a gente. A Geórgia já é uma cidadã inglesa. A Geórgia conheceu, ela já mora aqui há mais de 15 anos, se eu não me engano. Ela é casada, ela construiu uma família. É uma outra situação. Então, muita gente fala: não, mas se você quiser, você vai contratar, trabalhar na empresa e conseguir, e eles vão aplicar para você ficar. Não é bem assim, né? O que eu queria aqui era desmistificar um pouco essa questão da ilusão de que a vida é muito fácil. Prova disso é que nós tivemos aí cerca de 800 brasileiros voltando, foram repatriados nos últimos 15 dias, porque com o coronavírus a situação muda, né? As pessoas que não têm uma estabilidade aqui, que estão aqui E eles estavam ilegais, ilegais, eles então, esses estavam 800. ilegais. Então, assim, o que é que acontece? Qual é a possibilidade de você que vem estudar aqui conseguir um trabalho, né? Qual é a possibilidade de você que vem estudar conseguir ser contratada por uma empresa que vai aplicar para o seu visto? Na nossa área, amiga, de marketing, comunicação, né? É muito difícil uma empresa querer amarrar um contrato, porque eles têm que te contratar por um mínimo de 3 anos e você tem que ficar com ele 3 anos. É muito complicado eles fazerem isso se o mercado tem uma oferta grande de profissionais aqui para essas áreas. Quando você é enfermeira, médico, né, o NHS, que é o sistema de saúde, ele deseja, ele abre as portas, ele quer que vocês venham, né? Farmacêuticos, pessoal da área de química. Mas se você Isso é independente de coronavírus, você está falando da área de porque saúde, eles sempre querem. eles sempre querem, porque eles têm pessoas aqui, mas é uma área que exige muitos profissionais, certo? E eles Sim. valorizam muito. Então, tudo que eu estou falando aqui, eu até prefiro que a gente deixe como uma situação sem coronavírus, porque pode ser que coronavírus mude tudo, tá? E Sim. aí, qual é a nossa situação? Que muita gente pergunta. Eu tive a sorte, que eu não considero, eu aprendi com o ex-presidente da Coca-Cola, Marcelo Izzo. Não é só sorte, né? Você constrói a sua jornada e a sorte dá uma ajuda, tá? Eu tive Deus, eu tive a sorte e eu me uni e me relacionei com as pessoas certas no passado aqui. E deixei portas abertas, tá? Então, a pessoa que me conhecia, que é uma inglesa, ela é mais velha do que eu, ela também tem a família, ela tem 2 negócios e ela precisava de uma pessoa para fazer a parte que ela não sabe fazer, porque ela é uma empresa familiar, né? Então, assim, ela até sabe fazer, mas ela não é dessa área específica, ela é uma pessoa de finanças, né? Então, ela Sim. queria alguém que ajudasse ela a fazer o negócio crescer, ela quer abrir franquias, né? Então, eu fiz todo um projeto de expansão do negócio dela, com um projeto de marketing, de comunicação, mudei logomarca, né? Junto com a Eide, com uma pessoa que eu conheci aí, trabalhou comigo na Coca. Então, ela não quer que eu volte, porque ela sabe que o negócio vai ter uma ruptura, né? Então, assim, ela pode contratar outra pessoa? Pode. Ela poderia contratar outra pessoa. Mas se ela colocar vaga no LinkedIn, vai aparecer gente. Mas eu já estou com ela há 1 ano e meio. Então, como ela sabe do meu desejo de ficar, ela me chamou, nós conversamos e ela está aplicando para um visto de trabalho. Que a partir de agora nós não sabemos como vai ser, porque com o coronavírus o desemprego no Reino Unido está enorme, né? A British Airways, a companhia aérea, anunciou agora a demissão de 12 mil pessoas. Então, certamente vai ter alguém que pode fazer o que eu faço nessa empresa. Então, até que ponto o governo britânico continuará, né, fornecendo aí essa possibilidade para estudantes de mestrado de permanecer no país se uma empresa quiser contratar. Só para ficar claro, quando você termina o curso de mestrado ou doutorado, se uma empresa quiser lhe contratar, ela precisa apenas assinar o contrato e aplicar para um documento que se chama certificado de sponsor, de patrocinador, que é o que ela está fazendo, tá? Mas a gente não sabe como vai Mas ser. para isso tem que ter também todo esse relacionamento com o seu empregador, né? Que é o que você estava falando. Porque o empregador é algo que mexe muito com assim, a pessoa que aplica para uma licença dessa para contratar um imigrante, ela precisa se responsabilizar.
ela precisa pagar um salário mínimo que é exigido lá, ela assina um termo com o governo britânico para dizer que durante esses 3 anos ela é responsável por essa imigrante que está no país. Então, se eu não for trabalhar, se eu sumir por 15 dias, ela tem que reportar ao Departamento de Imigração que eu não estou trabalhando. Então, é como se ela fosse uma... Eu não sei se a palavra seria essa. Ela passa a ser... Ela é minha empregadora, mas ela é meio que uma espiã do governo em relação à minha atuação dentro do país, né? Então, se o meu visto estiver É perto de... muita responsabilidade, então, né? É O muita empregador não vai fazer isso responsabilidade. para qualquer pessoa. E aí você me pergunta assim, mas não teriam pessoas que poderiam aplicar e conseguir? Sim, eu conheço uma menina que trabalha aqui, a Clarinha, ela é arquiteta, ela morou aqui 8 anos atrás, e a área de arquitetura, a área dela é muito específica, a arquitetura dela é de grandes projetos, né? E ela fez um estágio aqui, part-time, e o dono da empresa disse, eu gostei muito do seu trabalho, se um dia você quiser voltar, eu aplico para o seu visto de trabalho. E a empresa dela já tinha esse certificado, que a minha empresa hoje ainda está aplicando. Então, ela aqui em Londres, com esse visto de trabalho, tá? Então, assim, ela não é uma pessoa que fez mestrado, o cara publicou a vaga, mostrou que queria ela e ela conseguiu aí sendo uma arquiteta. Então, não é impossível, mas vocês precisam entender que não é. Muita gente fala assim, não, mas Simples. simples, é. Então, assim, eu tenho uma outra pessoa aqui que eu considero super competente, que ela mora aqui, ela fez uma carreira aqui, mas ela é casada com inglês. Então, quando ela aplica para um processo de seleção, o currículo dela tem lá residência permanente. Então, o headhunter fala, essa aqui não, essa tem um visto, ela tem prazo de validade. Essa Juliana, ela tem prazo de validade. A Clarissa não, ela é casada e ela tem cidadania. Então, vamos contratar a Clarissa porque a gente não vai precisar pagar por ela, entendeu? Então, é mais ou menos assim. Ju, e aí você, como é que está a sua situação no exato momento? Está esperando, então, essa questão da sua empregadora? E o seu É, marido? na verdade, a gente ainda está com visto válido e nós estamos submetendo para aplicação agora nos próximos 10 dias, mas a empresa ainda não recebeu o certificado de patrocínio por conta do coronavírus. Está tudo parado, nenhum processo está rodando. E o advogado da empresa disse, para vocês não ficarem com o visto vencido e terem um problema no futuro, é melhor a gente submeter a aplicação com uma carta explicando que o patrocínio não chegou por conta do atraso, e aí vocês ficam cobertos. E aqui tem uma lei muito, muito justa, que eles são muito corretos. Se você aplicar para um outro visto antes do seu atual vencer, você fica considerado legal até que a decisão saia. Então, se a decisão demorar 1 ano, nós temos os mesmos direitos durante esse ano. Então, a gente continua podendo trabalhar, meu marido continua podendo trabalhar e tudo normal. Explica pra gente como é o teu trabalho, assim. Você falou Tá, que mudou a logomarca da empresa e tudo, mas o que hoje em dia você faz? eu trabalho. Ela costuma dizer que eu sou. Ela diz que eu sou a gerente de assuntos extraordinários dela, né? Porque eu resolvo um pouco tudo. Mas eu trabalho. O meu foco é muito mais. Era muito mais a parte de estratégia de marketing para ela crescer o negócio. Eu nunca tinha trabalhado com marketing em si no Brasil. Primeiro eu trabalhei com jornalismo em si, depois eu fui para a comunicação corporativa. Mas você tem uma visão do todo, né, amiga? Você que é jornalista sabe que a gente tem a visão do todo. Então, tudo que diz respeito à comunicação e essa questão de marcas, a gente domina. Então, quando eu cheguei, eu fiz um diagnóstico da empresa. Eu falei para ela que a empresa dela precisava estruturar os processos, precisava se profissionalizar. Então, cadê o cartão de visita? Como é que eles trabalham com currency, né, com troca de dinheiro? Então, eles mandam a troca de dinheiro por correio, por Royal Mail, e tem a loja física. Eu perguntei, cadê o envelope? Qual é o modelo? Então, eu fiz todo um trabalho de redefinição da identidade visual da marca. Como eu sou uma pessoa eu crio, né? Eu tenho a questão do insight. Então, eu penso o que é que precisa, eu mapeio, eu identifico quem é o cliente dela, qual é o perfil da empresa, e aí eu me associo com o design, uma pessoa de design gráfico, defendo a ideia para esse design, e o design cria e eu aprovo.
Então, eu fiz um trabalho com a Eide, que é uma pessoa que trabalhou comigo lá na Coca-Cola, que não está mais na empresa. E aí, fiz todo um trabalho de marca. Ela amou esse primeiro momento. Então, a gente fez uniforme, eles não trabalhavam. Aqui não são todas as empresas que trabalham com uniforme. Ela é uma empresa de pequena para médio porte, né? Então, eu fiz todos os uniformes com camisa de frio, camisa de verão, com a logomarca. Isso era uma parte mais superficial da questão de marca. E aí, depois eu disse para ela que ela deveria pensar em expandir, né, crescer a marca dela e talvez para cidades próximas de Londres, porque ela tem um público muito grande, uma clientela grande. Eu sugeri que ela tivesse um newsletter, né, uma comunicação interna mensal para os clientes, ela não tinha. E aí a gente fez toda a redefinição do modelo, nós decidimos quais seriam as editorias que ela ia comunicar. Então, a gente tem uma editoria que fala do câmbio, da variação cambial. A gente tem uma editoria que fala da parte de turismo da Europa, que antes ainda estava, né, dentro da Europa. Então, eu trazia curiosidades sobre teatro, o que fazer em Londres, porque as pessoas que compram moeda, que compram dólar, que compram euro, elas normalmente estão indo para algum destino turístico, né? Então, viajando. Então, eu fiz esse projeto de meio que de comunicação e marketing para ela. Só que nesse meio tempo, ela abriu uma empresa voltada para o ramo de entretenimento. E aí, quando eu terminei o mestrado, que eu fui autorizada a trabalhar 40 horas, ela falou o seguinte: eu quero você trabalhando agora 20 horas para a estratégia do que você já fazia e quero você 20 horas trabalhando no comercial da loja de teatro. Aí eu comecei com o público, né, vendendo, que eu fiz até um artigo no LinkedIn falando, né? Por isso que você sempre estava fazendo umas postagens dentro do teatro, assistindo musical, né? Exatamente. E aí eu comecei a fazer a parte comercial, que é o que eu mais gosto. Assim, eu trabalhei 8 anos na Lafões Turismo com gente vendendo, né? Eu vendia pacotes para Disney e eu levava crianças para Disney. Então eu amo gente. Gente, e aí eu recebia espanhol, recebia italiano. Eu lembro, e era a guia mais querida que todo mundo queria, né? A doida da bandeira. Amiga, eu tirei o meu fone, espero que não mude nada, porque eu tô quase sem bateria. Certo. Tá dando ok? Tá ok? Por enquanto. Então, já tô escutando minha voz voltando, mas vai, continua. Tá, se tiver ruim eu volto. Então, ela me colocou pro comercial da loja de teatro. E aí eu comecei a vender muito, né? Eu descobri que o cara era guia de turismo. Aí eu dizia para ele que se ele voltasse pra gente, eu dava um ticket de teatro para ele de graça para outra peça que ele podia ir num dia que o grupo não tivesse com ele. Então, a gente começou, Magnus, que tá ruim. A gente começou a aumentar muito esse faturamento da loja de teatro. A gente começou a crescer muito em termos de volume de venda, né? E aí ela viu que não queria mais me tirar do comercial. E aí eu falei para ela, não, eu também não quero sair do comercial, porque o comercial era o contato com o público que eu gostava. E as outras atividades era muito eu no computador, né? Eu podia trabalhar de casa, etc. Mas aí ela aplicou para o meu visto justamente para uma vaga de gerente comercial e de marketing. Então ela quer que eu fique responsável por essa parte das vendas e também por uma parte mais macro de pensar num projeto para novas frentes de atuação do negócio, certo? Ju, certo. Agora, além de todo esse trabalho que você teve, ó o Herman. Herman Hesse! O Herman Hesse! Lembro quando a gente trabalhava na época do Herman, quando o Herman era editor e apresentador do CETV, segunda edição. O Herman Hesse que me ensinou a gravar minha passagem, que eu falava serviço. Os serviços disponíveis estão... E ele não deixava, ele mandava regravar 52 vezes. E refazia meus textos também, principalmente de policial. Ju, Eide, só para deixar registrado que a Eide, que eu já falei muito dela, já falei de tudo que você fez, Eidinha, ela acabou de entrar aí. Mas vamos lá, vida. Sim, aí você falou de todo esse trabalho, então, do visto, todo o trabalho de aplicar para o mestrado, falou sobre o que você está fazendo agora, de como é importante também ter um relacionamento bom, né, sólido com o seu empregador, porque ele tem que confiar em você. Mas, além disso, Ju, você também, a sua vida familiar
e de dona de casa também mudou, né? A realidade em Londres também é outra, não é? Isso, eu queria falar um pouco disso também. E queria que depois, se desse tempo, a gente falasse sobre a questão de como é trabalhar e fazer mestrado, porque não são todas as empresas, eu esqueci de falar disso, não são todas as empresas que dão trabalho quando você tem uma grade de horários na universidade que não é fixa. Então, quando eu aplicava para os trabalhos part-time, meu período, eles me diziam, minha filha, eu não posso ter você segunda de 10 às 2, aí você vai para a faculdade, e na terça você tem faculdade o dia todo, e na quarta você tem que vir à tarde, então era muito difícil conseguir um trabalho dessa forma. E aí, nesse período do começo, eu trabalhava para essa empresa home office, muito mais dentro de casa, na parte estratégica, e eu trabalhava dia de sábado num bar, fazendo bebida, né? Que E você aí, falou na nossa live que eu falei parte lá, 1. Viu, pessoal? pronto. Porque essa aqui é a live parte 2, porque nós recebemos muitas cartinhas pedindo o retorno da Juliana Lobo. Vai. Então vamos lá. É a vida de dona de casa, né? Eu não sabia nem qual era a marca do sabão lá de casa, né? Porque eu acordava às 6h30 da manhã, eu entrava no trabalho às 8, 8h15. O Bernardo, eu saía na hora do almoço, morava do lado do meu prédio, né? Era porta com porta lá na empresa. Então eu deixava o Bernardo na escola. Eu tinha uma pessoa que trabalhava o dia inteiro. Quando eu chegava em casa, meu jantar estava pronto. Minhas roupas estavam todas passadas. Minhas calcinhas eram todas dobradas e passadas. E o Magno também. A gente tinha as roupas todas organizadas. A casa tinha faxineira. Para melhorar a nossa vida, minha mãe ainda morava com a gente. Então, a minha mãe nunca abriu mão de uma faxineira que ela teve a vida inteira. Então, além da pessoa física e da folguista, ainda tinha essa faxineira. Parecia assim que a gente morava numa mansão. Nem era um apartamento pequeno. Mas assim, eu sempre tive uma criação que me permitiu que eu não precisasse fazer nada além de trabalhar. Então eu trabalhava muito, a minha vida de trabalho, né? Eu trabalhava muito, eu Fora de ficava casa, né? fora de casa, então eu chegava em casa às 7 horas da noite, pegava o Bernardo na escola, o Bernardo tinha que fazer karatê, futebol e natação na escola para poder encher o tempo para eu poder pegar ele mais tarde. Então, às vezes, eu ainda pagava um extra e eu era a última a pegá-lo. A Mara, se ela ainda estiver aqui, ela sabe o quanto eu ficava angustiada, que às vezes eu era a última mãe a chegar. Ele reclamava que eu não assistia às apresentações dele de karatê, porque eu não conseguia sair da Oh. empresa. Então, quando eu vim para cá, muita gente dizia assim, tu vai sofrer, viu, bichinha? Tu vai sentir falta, viu, do teu salão de beleza no final de semana, da tua roupa passada. Gente, e Ah, isso eu não me... lembro, você fazia escova todo final de semana, não era, amiga? Eu fazia... Porque isso, para mim, era importante naquele momento que eu pensava que isso era importante. Hoje eu não sinto a menor falta. Hoje eu sou a minha designer de sobrancelha, eu só ia para melhor, né? Eu ia para um dos melhores salões de beleza. Isso para mim era parte da minha rotina. E eu não me considerava uma pessoa fútil. Eu nunca fui uma pessoa, eu não andava de roupa de marca. Eu lembro que lá na Solar, na Coca-Cola, eu dizia que, é da Renner, gostou, é da Riachuelo. Mas assim, eu sempre fui uma pessoa que gostei de me cuidar muito. Então eu ia para o salão, eu fazia minha unha toda semana. Se eu não fizesse, eu ficava um pouco incomodada com aquilo, né? E aqui você vê que isso é um mero detalhe, né? Você começa a ver que essa superficialidade é algo que, se der para acontecer, ok, mas se não, você passa a ver outros valores, né? Então, assim, aqui eu aprendi a cozinhar para os meus filhos e descobri o que eles mais gostam de comer. Eu nunca tinha cortado a unha dos meus filhos, porque eu passava o dia fora, quando eu chegava a unha estava cortada. O Magno e eu, e a gente faz uma faxina juntos, ele limpa o banheiro, eu troco a roupa da cama. Eu nunca fazia isso, eu nunca tinha feito isso. Então, assim, muita gente me colocava para baixo no sentido de dizer assim, tu vai ver, bichinha, tu vai penar, porque tu tá acostumada com a vida boa. E eu não acho que seja isso. Enquanto eu tive a possibilidade de ter aquelas pessoas ao meu redor para fazer aquilo, né? Por mim, eu tinha ajuda, minha mãe morava com a gente, mas eu acho que quando a gente não sente falta disso, é a prova de que a gente precisa de muito pouco para viver, né? Então, hoje aqui, rapidamente, ontem eu estava lavando roupa 11h30 da noite, né? Esperando a máquina terminar 11h30 da noite. A Rita tá Então, falando, a pandemia também tem feito a gente rever muita coisa, né? exatamente, eu acho que essa é uma analogia perfeita, que eu até queria chegar lá na frente, de dizer o seguinte, as pessoas que estão vivendo a pandemia estão enxergando a vida como nós que moramos fora
que não temos estabilidade financeira alguma, porque se eu não trabalhar aqui, o Magno não trabalhar, a gente vai ter que voltar para o Brasil. Então, assim, as pessoas que estão tendo a pandemia, que estão dentro de casa, sem apoio, né, de secretária, de funcionário, estão vivendo o que a gente viveu desde o primeiro dia. Então, a gente chegou aqui, nós somos recebidos pelo ex-patrão que eu tive do pub, que eu trabalhei 12 anos atrás. Ele pegou a gente no aeroporto com vários sacos. Eu lembro que ele levou cornflakes, né, cereal. A Vera tá cansada de tanto lavar a louça. É, Vera. Viu, Ju? A Vera tá cansada de tanto lavar a louça. Então, eu também não aguento mais. A minha mão tá ressecada. As unhas da Ju acabadas. As minhas também, amiga. Ó, coisa horrível. Mas é isso. Então, assim, como o Herman está dizendo, a gente vai sair dessa pandemia melhores enquanto seres humanos. E eu tiro essa frase dele para a minha experiência no exterior, né? Se não fosse a pandemia está fortalecendo, só que tem a questão da insegurança, da ansiedade de estar longe dos pais, né? Mas se a gente... As pessoas que moram fora, normalmente elas se tornam muito fortes e muito resilientes, porque elas só têm a si próprio, né? Se você vier solteira, você só vai ter a si mesma. Não tem ninguém para te ajudar e você tem que construir essas relações, tá? Mas não é fácil. Não é fácil, mas é possível. Não sei se eu respondi. Respondeu, que agora você tá tendo que fazer tudo. Exato. Né? Exato. E consegue muito bem. E ainda por cima dá conta dos 2 meninos perfeitamente. Eu acho isso o interessante, tanto da pandemia que a gente... a Rita disse que queria que a gente falasse isso, né? De ressignificar esse momento e tudo. A gente falou que não ia falar, o assunto não é coronavírus. Mas quando muita gente assim que tá descobrindo os seus filhos nesse momento, né? Descobrindo a sua família, redescobrindo o casamento, porque antes vivia uma realidade que não era das coisas essenciais. E que agora, quando você tem que voltar para dentro de si mesmo e conviver mais com os seus, como a Ju, que já convive, né, direto com agora ela, os 2 pequenos e o Magno, você passa a enxergar as coisas com olhos novos e ver o que realmente vale a pena na vida, entender o que é mais importante na vida. Tem gente que tem um período que enlouquece, né? Porque vê, meu Deus, eu não vou conseguir conviver com fulano de tal, não vou conseguir. Aí tem o período às vezes, de briga ou de estresse, mas você vai redescobrindo que isso é o mais importante. Exato. É saber viver bem com os seus mais próximos. Exatamente, exatamente. A Mariana está dizendo que trabalho de casa é pior do que trabalhar fora. É muito pior. Eu estou muito mais cansada. Como é que tu tá aí, Ju? Exatamente. E aí eu acho que isso aí que é importante para a gente valorizar essas pessoas que fazem parte da nossa vida, que nos ajudam, né? A funcionária que eu tenho, que minha mãe está com ela hoje, que era da minha mãe, depois passou para mim quando eu tive bebê, e hoje está com minha mãe, que é a Edna. Ela está na nossa família há 33 anos, né? E assim, eu lembro que eu valorizava muito a Edna, eu dizia que a gente lutava para pagar um plano de saúde para ela, porque ela merece, porque ela é parte da nossa família. A Edna entrou no cortejo do meu casamento. A Edna é uma pessoa que trabalha na minha residência, é uma doméstica, e ela entrou no cortejo do meu casamento, junto com todos os amigos do meu pai, com a família. E eu lembro que muita gente questionava. E eu dizia, não é sobre o ter, é sobre o ser. A Edna, para mim, hoje, eu valorizo. E aí as pessoas muitas vezes só dão valor a essas pessoas que estão nessa figura, né, de ajuda de casa, de doméstica, quando elas estão sem. E eu acho que é um momento de reflexão importante, de você dar valor a essas pessoas, né, que saem às 4 horas da manhã, 5 horas da manhã para pegar um ônibus num bairro distante, violento de Fortaleza, para estar na sua residência e lavar a sua roupa, e passar a sua roupa e fazer um almoço lindo para quando você chegar do trabalho cansada. Né? Eu vejo quantas pessoas, eu me lembro que quando eu saía com os meninos aí em Fortaleza, e aqui a gente não vê isso, né? Os patrões, eles escolhiam um prato deles e a doméstica só podia comer um outro prato. Aquilo me consumia por dentro, né? Horrível. Porque lá em casa, as meninas, a Edna sentava na mesa com a gente, quando ela queria, porque ela sabia que podia sentar. E eu acho que esse morar no exterior, aqui você não tem essas pessoas. É muito difícil você ter uma pessoa para trabalhar como doméstica, né? Você tem pessoas que fazem cleaner, né? Que vêm e cobram por hora, mas as pessoas são respeitadas por quem elas são. Então eu lembro que quando eu fui trabalhar no bar,
muita gente de Fortaleza dizia assim, Ave Maria, Ju, mas agora é um outro momento, tu tá fazendo um mestrado, tu vai se submeter aí, dia de sábado, trabalhar atrás de um bar, cortar limão, vou. Porque eu continuo. O meu conhecimento está aqui, o meu mestrado era na semana. Né? Eu tinha o meu trabalho part-time, mas não é porque eu vou trabalhar de garçonete que eu vou ser menos alguma coisa. O trabalho é digno do mesmo jeito. Mas eu acho que a pandemia também veio para mudar um pouco a cabeça das pessoas em relação à dignidade, à simplicidade de você sair um pouco do pedestal, né? Sim. Eu costumo dizer que muita gente dizia assim, porque ela é patricinha, que a família dela tem uma condição boa. Eu nunca fui patricinha, eu sempre trabalhei desde 18 anos. Meus pais se separaram quando eu tinha 17 anos, eu esperei completar 18. Na primeira semana eu fui trabalhar na La Fuente com 18 anos, né? Então as pessoas que não me conheciam projetavam essa imagem, né? Eu acho que a pandemia vem justamente para as pessoas começarem a perceber que você não pode julgar pela aparência, né? Que você precisa realmente viver as dificuldades para entender que aquelas pessoas que estão ao seu redor às vezes passam por problemas que você não sabe que elas passam, né? E o morar fora, eu acho que ele aflora um pouco isso dentro da gente, como seres humanos, sabe? A Eu sensibilidade, né? Exatamente, a sensibilidade. Ju, tu acredita que o tempo está acabando? Eu quero saber se alguém tem pergunta sobre morar fora, trabalhar, fazer mestrado fora, alguma coisa que não ficou esclarecida que a Ju possa falar. Mandem aí Beijo, as suas Sâmia. perguntas. Beijo, Polly. Minha filha está fazendo cleaner na Austrália e pensa muito, sim. Ama a Ju, é bem nascida e não tem frescura nenhuma. Não, não tem. Tá até com os cabelos brancos e sem fazer depilação. É, isso mesmo. Isso mesmo, Ju. Dignidade não está no cargo que está exercendo, mas lealdade na lealdade que você executa. Obrigada, Isso. Herman Hess. Você é um grande exemplo. A Mara fez uma pergunta. Um beijo, Saminha. A Mara fez uma pergunta com a minha maior saudade hoje, que é uma coisa muito importante. Obrigada, Mara. Muita gente fala assim: não fica aí. O Brasil tá, essa crise política, fica aí, tu já tá aí, fica aí. A minha maior saudade, Mara, é a minha família, porque graças É. a Deus eu sou uma pessoa, e o Magno também, as nossas famílias são muito presentes. A gente sempre teve uma vida familiar muito positiva. Tem gente que corre da família. Tem gente que tem vergonha de sair para jantar com a mãe. Eu levava minha mãe para o samba, eu levava minha mãe para as festas comigo, saía para comer sushi. Meu pai, às vezes eu ia para o Mucuripe com ele no passado, quando ainda tinha. Então, eu tenho uma vida familiar muito positiva, né? Eu tenho muita frustração de não poder estar. Eu me sinto muito frustrada e muito triste de não poder estar com minha família nos momentos mais importantes para eles. A minha irmã tem um bebê, ele fez 1 ano, eu não estava lá, eu não conheço meu sobrinho. Vocês têm noção do quanto isso machuca? Assim, eu me sinto muito mal por não poder fazer tudo o que eu quero e tendo todas as pessoas que eu quero ao meu lado. Então, o meu sonho era viver aqui para sempre. Mas, ao mesmo tempo, eu me pergunto, meu pai vai envelhecer, minha mãe vai envelhecer, eu não vou estar perto deles, né? Então, as pessoas, antes de julgar ou de achar, não, tem muita gente que diz assim, se você voltar, eu vou dizer que você é louca, que você jogou a oportunidade fora. Eu escuto isso de amigos, né? Que nunca moraram fora. Então, assim, é muito difícil você ter uma filha operada no hospital e não ter ninguém para levar um McDonald's, para ir lá levar uma roupa, como a Edna fazia por mim. Ela ia dormir, fazia massagem na minha perna. Poxa, é um apoio. A minha sogra me ligava, meu sogro. A gente não tem isso aqui, só somos nós. Então, Mara, a minha maior saudade é a minha família, porque graças a Deus eu sou uma pessoa que tem uma família muito boa. E eu acho que isso é muito importante a gente valorizar, porque, gente, a vida passa assim, ó. Exatamente. E a única coisa que fica, o conhecimento é importante, a experiência que a Ju tem fora é importante, mas a única coisa que fica é o amor que a gente dá para as pessoas que estão ao nosso lado. Os mestrados não ficam, os diplomas não ficam, o tesouro, riqueza acumulada, nada. Ju, estão perguntando do fuso horário, se foi ruim para você se acostumar com o fuso horário e se você sentiu preconceito. A Rita perguntou assim que você chegou aí. Eu não. Vamos lá, o horário, a gente está 4 horas na frente de vocês. É ruim quando a minha irmã quer fazer live para o aniversário do filhinho dela, minha mãe quer conversar. Às vezes a gente não consegue no horário do Brasil, que é bem mais tarde. Mas preconceito, Rita,
eu costumo dizer que eu não permiti que o preconceito chegasse perto de mim, né? Às vezes eu estou trabalhando no bar, que às vezes eu ainda vou dia de sábado, quando eu quero estar lá, ele diz para mim, a hora que você quiser vir dia de sábado, você pode ir, né? E às vezes eu estou trabalhando atrás lá, servindo, e vem um bonitão lá em inglês, um cara lá, e ele diz assim, aí o Brazilian, eu não sei como eles sabem, muitos já sabem, e eu falo sim, aí eles perguntam, você veio para cá fazer dinheiro? Eu digo, não, pelo contrário, eu gastei dinheiro para estar aqui. Eu vim para cá estudar. E às vezes alguns deles, dependendo da situação, alguns deles falam assim, como assim você veio para estudar? Eu falo que vim fazer mestrado. Muitos ironizam, né? Muitos falam, mas você saiu de um país daquele para vir para cá. Eles não conhecem a realidade 100% do Brasil, e aí eles duvidam quando você fala que você tinha uma carreira lá, né? Que eu tinha uma carreira aí, que eu tinha uma vida legal aí, que eu vim para cá em busca de algo diferente para os meus filhos. Mas preconceito não. Os ingleses, eles são muito simples, né? Se você souber se relacionar com eles e respeitar a forma que eles se relacionam com as pessoas, eles são um pouco eles são mais fechados, mas eu não considero que eu sofri preconceito. Não, eu tenho a chave do safe da empresa, eu tenho o acesso às contas do banco, então, poxa, por que que uma inglesa iria confiar tanto numa brasileira? Eu cavei eu criei a minha reputação como pessoa e como profissional para eles, né? Eu acredito que em alguns momentos eles testam você para entender se você é uma pessoa confiável, mas eu não acho que teve preconceito. Não da minha parte, talvez outras pessoas tenham vivido, né? Eu, graças a Deus, felizmente não. Eles são muito Os simples. ingleses são muito educados. A Isabela, isso, A Isabela está dizendo. a Georgia, ela é casada com um inglês, né? E ela tá dizendo aqui que ele gosta muito de mim. Eu sou muito, eu falo muito, eu chego, eu pego neles, né? Lá no bar eu pego no cara, no E eles não acham ruim, Ju? No começo mas depois eles viram que era de mim. E aí eles notam que eu faço isso porque eu tenho um sentimento. Então eu abraço, eu beijo, eu ligo nos aniversários, eu mando cartão. Foi o aniversário da menina da cozinha do bar, do restaurante lá. Ela é grega, ela não fala quase uma palavra em inglês. E eu comprei uma caixa de chocolate para ela na Poundland, na loja de £1, né? Coloquei um cartão. Poxa, para ela aquilo ali foi eu lembrar dela. Ela sabe que eu tenho um mestrado, ela sabe que eu falo inglês fluente, ela sabe, a minha família veio passar um tempo aqui, foi no restaurante, conheceu eles, então eles sabem que eu tenho, né, uma condição ok. Ela é uma pessoa muito simples, veio para cá lutando para mandar dinheiro para o país dela e sustentar a família lá, mas você constrói relações, né? Então eles são muito educados, eles dão a oportunidade de você fazer parte da vida deles, né? O nosso primeiro Natal aqui foi na casa da minha diretora, com um guardanapo com o nosso nome na mesa. Então, eles montaram a mesa para a família e estavam lá os 4 imigrantes que participaram do amigo secreto da família, né? Então, assim, eu acho que talvez é porque Deus tenha feito com que para a gente funcionasse assim. Mas a gente encontrou as pessoas certas no nosso caminho, né? Graças a Deus. A tua maior vontade é voltar ou ficar, ou você não sabe ainda? A minha maior vontade é permanecer mais 3 anos para os meus filhos se alfabetizarem aqui, porque o Bernardo veio para cá sem se alfabetizar em português. Então, ele está falando inglês fluente e a Liz também. Esse período 26 segundos! Então, é ficar mais 3 anos, mas voltar para o nosso Brasil, que se Deus quiser, nosso país vai estar melhor, eu rezo todos os dias. E aí, eu vou poder viver com meus amigos e minha família, que eu sinto muita falta. Obrigada, Ju. Foi ótimo. Beijo. Obrigada beijo, a todos. Gente. Beijo, obrigada. Foi lindo. Beijo a todos. Tchau. Beijo. Tchau, beijo. Beijo, tchau.